Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, a balança comercial brasileira, ela terminou 2023 com um superávit recorde da ordem de 98,84 bilhões de dólares. O volume foi 60,6% maior que o saldo registrado em 2022, que havia sido de 62,3 bilhões de reais. A balança comercial teve um superávit muito expressivo, quase 100 bilhões de reais, 100 bilhões de dólares em 2023, confirmando assim um recorde histórico do comércio exterior brasileiro, dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. 61%, 60,6%, 61% de crescimento em relação a 2022. O dado consolidado foi fruto de exportações da ordem de 340 bilhões de dólares versus importações da ordem de 241 bilhões de dólares. Então, está aí, resultado expressivo da balança comercial. Isso tudo é muito positivo para o Brasil, para a economia brasileira. Por falar em balança comercial, por falar em exportações, uma curiosidade que eu acho que vale a pena você saber. A China, ela tem 7 entre os 10 portos mais movimentados do mundo. 7 entre os 10 portos mais movimentados do mundo. Lembra que em 2022 nós tivemos lockdowns, que o Porto de Xangai, por exemplo, que é o maior, ficou fechado. Pois é. Então, tudo isso comprometeu a cadeia de distribuição global, né? As cadeias de distribuições do mundo inteiro foram impactadas por esses fechamentos dos portos chineses em 2022. Daí a explicação. 7 entre 10 dos portos mais movimentados do mundo estão na China. Então, é por isso que nós tivemos uma disrupção no mundo, isso gerou pressão inflacionária e o resto é história, você já sabe, canal Viver de Renda. Né? Então, 7 entre 10 portos mais movimentados do mundo estão na China, de acordo com a classificação 100 portos 2023, de containers movimentados por cada porto em 2022. O único brasileiro é o de Santos, que está em 40º lugar. Né? O gigante porto de container de Xangai liderou as classificações do Lloyd's pelo 13º ano seguido. É o grande mundial. Ele, em 2022, movimentou 47 de unidades equivalentes a 20 pés, aproximando-se cada vez mais da marca de 5, de acordo com a Porto, é praticamente inalcançável. Em segundo lugar está o Porto de Singapura, com cerca de 37,3 milhões de containers de 20 pés. Então, está aí. Então, os portos, 7 entre os 10 maiores estão na China, gigantes, cadeias de disrupção. Isso aconteceu em 2022 por conta ali do fechamento dos portos no mundo todo. Enfim, bagunçou o comércio global. Essa é a questão que a gente precisa entender. Por falar em pandemia, eu quero resgatar isso, porque tem gente que às vezes não entende. Por que a passagem aérea é cara no Brasil, né? Isso aqui, olha, é de 2020, essa matéria. Empresas aéreas perdem mais de R$1 bilhão por dia e são as empresas mais penalizadas pela pandemia. A Folha de São Paulo tinha apurado que 13 das 20 maiores companhias receberam ou negociam a ajuda dos seus governos para se manterem vivas.
Depois de quase 6 meses, desde que a crise da pandemia se iniciou na China, ficou claro que um dos setores mais impactados pela paralisação das economias para conter a doença é o setor aéreo. As companhias que estão aí, a gente pode destacar que elas tiveram uma perda, em média, de 230 milhões de dólares por dia. Olha só, 230 milhões de dólares por dia de prejuízo, dados divulgados pela Associação Internacional das Empresas Aéreas. A entidade também projetou que o setor deva, somente em 2020, ter o maior prejuízo da história, com uma perda total de 84 bilhões de dólares, estamos falando de 442 bilhões de reais. A estimativa é que também em 2021 tem um prejuízo, a estimativa até em 2020 era de que tivesse um novo prejuízo aí de 84 bilhões de reais, ou seja, 16 bilhões de dólares. Para atravessar esse período de turbulência, sem que houvesse uma quebradeira geral, governos e empresas negociaram pacotes de emergência, de socorro. 13 das 20 maiores companhias aéreas já conseguiram ou estão negociando algum tipo de ajuda com a participação do Estado, Então, é isso. Quer dizer, grandes empresas como a American Airlines, Delta, United, Emirates, Ryanair, Lufthansa, British Airways, Air France, Cathay Pacific, KLM, Singapura, a Aeroflot Rússia, todas elas precisaram de socorro urgente dos seus países. Lembremos que aqui no Brasil, nenhuma das 3 companhias receberam recursos públicos, nem a Gol, nem a Latam, que já estava em recuperação judicial, nem a Azul. Então, são sobreviventes de uma crise que foi gigantesca e cujos governos tiveram que se comprometer em ajudar, pois, senão, boa parte dessas empresas teriam deixado de existir, ou estariam super endividadas. Essa é a realidade de uma Gol aqui no Brasil, que a gente vê uma dívida grande, porque a Azul, que também teve um crescimento de dívida grande, por conta desta época, por conta deste período. Se você entender isso, você vai entender a dinâmica do setor aéreo, a dinâmica desse período de pandemia e por que elas todas sofreram tanto. Então, está aí. Essa é a realidade do setor. E isso explica muito porque as passagens estão caras até hoje, porque estão caras para, de alguma maneira, mitigar as perdas gigantescas que foram tidas neste período, certo? Bom, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu queria compartilhar nesse vídeo, vamos falar já de Oi, viu? Da troca do presidente da empresa. Uma outra coisa que eu quero destacar para você nesse vídeo é que estamos num processo de consolidação de empresas, estamos num processo de transformação de empresas, de transição energética. A chinesa BYD, que está acelerando forte com os carros elétricos no Brasil. Você já viu os produtos, os carros da BYD? São bonitos, viu? Fazendo propaganda aí no Luciano Huck, vendendo muito, viu? Anunciou na Globo, vende, viu? Chinesa BYD negocia a compra da Sigma Lithium, que é a maior mineradora de lítio no Brasil. Isso por quê? Por conta da bateria dos carros elétricos, Então, esse é um setor que vai demandar muito produtos nessa linha de minerais, de minérios. Então, a maior mineradora de lítio do Brasil, a Sigma Lithium, está no radar. Negócio avaliado em 14,3 bilhões de dólares. É o que está se ventilando aí no mercado. Essa notícia saiu no Financial Times. O presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldi, ele disse que ocorreram discussões com a Sigma sobre um possível acordo de fornecimento, joint venture ou aquisição. Tudo está na mesa, tudo é possível, nada existe ainda de concreto, mas estamos conversando. A Sigma Lithium, ela é dona de uma operação de minério de lítio no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E sua aquisição seria uma maneira de garantir matéria-prima para os seus veículos. O Vale do Jequitinhonha se tornou um grande atrativo para multinacionais de extração de lítio, minério essencial para as baterias, que hoje já é chamado de ouro branco por causa da alta demanda.
Além disso, a região também se destaca por fornecer lítio verde, produzido de forma mais sustentável em relação aos fabricantes tradicionais de outros países. Então, esse é um negócio que tende a crescer, por isso a Vale Metais Básicos está focada aí nesse negócio e olhando para essa transição energética e para os carros elétricos. A Vale fincou o pé aí com a Vale Metais Básicos, né? Tem um potencial de crescimento muito grande, com contratos de fornecimento já com a Tesla, com a General Motors e outras grandes montadoras têm conversado com a Vale. Bom, o que esperar das bolsas esse ano, né? Seguiremos com um processo de alta. Tivemos há pouco máximas históricas com o S&P 500. O que vai acontecer com a bolsa nos Estados Unidos? O que vai acontecer com a bolsa no Brasil? Seguiremos subindo a ladeira? O Citibank fez uma análise que vamos dizer assim, a nossa tese. Sim, é possível sim que a bolsa continue subindo nos Estados Unidos, no Brasil, nos mercados emergentes. Agora, sempre o recomendado é comprar na queda. Sempre o recomendado é comprar na queda, disse o pessoal do Citibank. Não há espaço para ganho de 2 dígitos como 2023. Por isso, há uma expectativa de valorização menor para as bolsas em 2024. Mas, se você vai comprar, escolha sempre os momentos de baixa no mercado e não fique comprando nos ralis de alta. Ou seja, comprar no topo é o caminho certo, garantido, para perder dinheiro na bolsa. Quando comprar? Comprar na baixa. É o que o Citibank está dizendo, o Citigroup, é o que nós dizemos também, não há nada novo disso. Compraríamos nas quedas, disse a equipe do Citi. Compraríamos nas quedas. É o que nós defendemos aqui também. Então, escolha boas empresas e compre na baixa, nas correções. Clóvis, a Vale corrigiu. Compra quando a Vale? Quando corrige mesmo, né? O Bradesco caiu. Quando compra o Bradesco? Quando cai mesmo, viu? Eu vou comprar Itaú, que está em máxima histórica. Não, não faça isso. Vou comprar Petrobras, que está em máxima histórica. Não, não faça isso. Se está renovando máximas, espere correções, porque as correções vão acontecer, isso é certo. Aí você aproveita a correção e compra boas empresas na baixa. Lógica de supermercado. Você compra quando corrige. Você compra quando está barato, quando está em promoção. Vamos falar da Oi. A Oi anunciou a saída do nosso querido Rodrigo Modesto Abreu, que deixa a presidência da companhia, abrindo espaço para a entrada de novos acionistas controladores. A saída do Rodrigo Abreu, anunciada em fato relevante, com toda a pompa que ele merece, abre espaço, muito provavelmente, para uma mudança expressiva na governança da empresa. Isso deve significar a entrada de novos acionistas controladores, apurou o Valor Econômico. A transição se daria a partir da aprovação de um novo plano de recuperação judicial, que deverá estar pronto ao fim do mês de janeiro. Esse prazo foi, inclusive, noticiado pela própria companhia. De acordo com a reportagem, as bases conceituais do novo plano devem ser parecidas com as do anterior, protocolado em maio. Os detalhes e valores ainda estão sendo negociados, então pode ter algum tipo de atraso. Rodrigo Abreu continuará a participar das negociações, só que agora no Conselho de Administração da companhia. É uma boa, trabalhar como conselheiro. Remunerações, a depender das empresas, variam de 50 a 100 mil reais. Você participa de 1 ou 2 reuniões por mês, e o Rodrigo vai seguir aí no Conselho de Administração. Segundo o Valor Econômico, o objetivo é realizar uma Assembleia Geral de Credores até o fim de fevereiro. E com a conversão de parte da dívida em ações, novos acionistas devem assumir o controle da companhia. É isso que vai acontecer? Deus é que sabe, mas é isso que foi anunciado, a gente não conhece as informações da Oi, elas são sempre cercadas de sigilo, até aí não tem nenhum problema. O problema é quando você divulga informações que não são verdadeiras. Aí sim, é um problema. Então, os números do PowerPoint do Rodrigo Abreu, eles estavam todos furados. Até 2021, 2022, aparentemente estava tudo em ordem,
mas de 22 para 23 fomos surpreendidos com notícias fantasiosas, com informações fantasiosas, fictícias, que não correspondiam à verdade. Por isso, o case entrou vamos dizer assim, em decadência, né, do ponto de vista de viabilidade. O que a gente vê hoje é uma empresa que entrou numa segunda RJ dizendo que jamais entraria, que não tinha mais motivo para ficar em RJ, né? E aí tivemos a saúde financeira da empresa comprometida, as metas de chegar a 8 milhões de casas conectadas em 2025 foi para o espaço, a da Vital também foi para o espaço, de 32 milhões de casas passadas, consequentemente a Vital demitiu 20% dos funcionários, porque o plano da Oi foi para o saco, a da Vital, por via de consequência também, a Vital depende de 50% da Oi. Então, 50% do resultado da Vital vem da Oi, 50% do planejamento da Vital vem da Oi. Então, se a Oi desceu a ladeira, a Vital também teve que pisar no freio, essa é a verdade. Quem são os credores que vão assumir? Não sabemos. São os fundos que têm os bondholders, né? Os fundos que investiram, quais são as intenções, não sabemos. O que a gente sabe é que agora em março tem que fazer grupamento de ações, a exigência da B3. Então, essa é a primeira coisa que a gente sabe. Esse grupo pode fechar o capital? Boas chances desse grupo que assumir fechar o capital. Será que vai assumir mesmo com aquela pendência lá do governo, daquela negociação, aquele imbróglio com a Anatel de 22 bi de dívida que a Anatel quer receber para fazer a migração da concessão para autorização, 7 bi de multas, quase 30 bi. Será que esses credores vão assumir com isso aí de pendência? Não sabemos. Mas o fato é que teremos que aguardar. Seguimos acompanhando o case, seguimos acompanhando a situação da empresa. É um belo aprendizado para quem está na Bolsa, por isso a gente compartilha aqui, porque casos de turnaround podem dar certo, podem dar errado. Agora, os casos que dão errado, muitas vezes, por conta de alguma questão inerente à economia, ao mercado, negócios que não deram certo, mas também, aí sim é um agravante, quando o planejado, o anunciado, não é entregue e vamos dizer assim, as falas da diretoria, do conselho, da presidência, nos induz a erros. Isso sim é grave, isso sim merece o repúdio, né, de todos aqueles que se sentem enganados pela empresa e pela sua diretoria, pela sua liderança, né? E por isso a gente provocou o Instituto Empresa para que entrasse com processo judicial contra a Oi. Vamos ver o que vai dar, né? Pode não dar nada, pode dar em alguma coisa, mas o fato é que a Bolsa precisa ser mais, vamos dizer assim, levada a sério, né? E o Brasil precisa copiar o que os Estados Unidos faz. Se copiar, dar um copiar-colar do que os Estados Unidos faz, a gente já entra em outro patamar, né? Coisas como essa que aconteceu com a Oi não estariam acontecendo. Isso pode ter certeza. Bom, por falar em coisas relacionadas ao Brasil, eu não sei se vocês estão acompanhando esse assunto, mas é mais uma prova de coisas que acontecem de maneira surreal no país, que precisam de condenação, precisam de reparação. Então, essa aqui eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é um assunto importante, e talvez você esteja, sem saber, envolvido nessa situação. Existe um processo correndo contra a Serasa, por conta de vazamento de dados de milhões de brasileiros, que tiveram seus dados vazados, e a Serasa está sendo acusada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal se tornou, em dezembro de 2023, coautor de uma ação civil pública ajuizada pelo Instituto Sigilo, Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, contra a Serasa Experian. O processo pede que a empresa seja condenada a pagar uma indenização de R$30 mil a cada pessoa afetada por um possível uso irregular de suas informações. A acusação é de que a companhia teria comercializado junto a terceiros os dados de mais de 220 milhões de contas
incluindo aí brasileiros vivos e falecidos. A prática seria referente a hábitos como o comportamento dos consumidores na internet, incluindo desde histórico de compra até dados da Previdência Social, de renda, da Receita Federal. O Instituto Sigilo é o proponente inicial, mas agora conta com a parceria do Ministério Público Federal. Segundo o Instituto Sigilo, há ainda a possibilidade de ter ocorrido vazamento de dados de cartões de crédito e de débito. Em sua ação, a Procuradora da República, Karen Luiz, considera que o sistema Serasa está estruturado na forma de tentáculos ou ramificações, alcançando empresas promotoras para as quais a autarquia replica os dados pessoais sem autorização dos seus titulares. O fato de vazamentos terem ou não advindo de falha no sistema da Serasa, ou se decorreu do efetivo compartilhamento de sua base de dados com terceiros, não afeta a sua responsabilidade com relação aos mesmos. O Ministério Público requer ainda que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também seja responsabilizada pela exposição indevida. O MPF acredita que houve ausência de controle prévio para fins de prevenção do próprio vazamento, assim como não ocorreu uma fiscalização posterior. A Serasa disse que apresentou defesa com relação a essa ação judicial, proposta em fevereiro de 2021. Na ocasião, a empresa afirma ter demonstrado de forma detalhada a ausência de invasão dos seus sistemas, de qualquer indício de que o suposto vazamento tivesse tido origem em sua base de dados. Então, está aí. Se você quer conferir este assunto, você, por favor, acesse a página desse instituto que move com o Ministério Público Federal essa ação. Se tiver alguma dúvida, você também pode entrar nessa matéria, né? Como saber se dados foram vazados pela Serasa do E-Investidor, é uma coluna econômica do Estadão. Mas o instituto que move essa ação é o Instituto Sigilo, certo? Na própria matéria, você tem um link para acessar um formulário, e se cadastrar para averiguar se você teve seus dados vazados. Essa página aqui, ó. Caso Serasa, ó, cadastro Instituto Sigilo, tá vendo? Então você acessa essa página e preenche seus dados e vai fazer uma consulta para ver se você teve seus dados vazados. Isso é importante. O Brasil precisa se tornar um país sério, né? Os nossos dados possuem uma proteção pela lei, e se uma empresa ganha dinheiro com ele, precisa, se for de forma indevida, sem o nosso consentimento, é preciso, sim, uma punição e uma reparação. Falaremos mais sobre essa troca na presidência da Oi em vídeos próximos. Fique atento, acompanhe nosso canal Viver de Renda no YouTube. Fique com Deus, deixe o like, compartilhe com os amigos, seja assinante da nossa seleção de empresas e venha fazer parte também do nosso programa de mentoria. Tchau.